Por isso que Jó perguntou, não foi? Mas devia ter sido mais específica, porque tem que entender que a Pro aqui não é muito boa nisso, não. Deixa eu ver. Ok. Tá claro? Estão vendo? Pronto. Então vamos repetir. Então nós terminamos o nosso encontro passado com a busca das coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Esse é nosso objetivo nesse trabalho de evolução. E aí trazemos agora, mais uma vez, a revisão baseada, né, no trabalho de São Bernardo de Claraval e de São Bento, né? Essa harmonia entre o orgulho e a vaidade. Lembra que a gente falou disso no terceiro módulo, então a harmonização e que é, na verdade, o controle também, que é o que a gente busca da força do javali, né? Buscou na força do javali. Então, para que a gente harmonize essas forças, precisamos observar no orgulho a nossa alegria tola, a nossa capacidade de estar é, é, encontrando alegria, encontrando prazer em coisas efêmeras, em coisas sem importância, em coisas que passam, né? Procurar buscar as coisas que são mais consistentes, mais verdadeiras na nossa vida, que a gente só encontra através das coisas do alto, né? O nosso orgulho, ele nos leva a ter essa fantasia de uma alegria em coisas que são passageiras, tipo os aplausos que a gente recebe, ou um elogio que nos deixa cheio de vaidade, mas que passa, e aí a gente vai ter que correr atrás de novo de fazer mais coisa para receber esse tipo de suposto reconhecimento. Então, a oposição a isso, ou seja, a humildade que nós precisamos praticar para nos afastarmos dessa alegria tola, é a obediência. É a obediência, a capacidade de reconhecer o que tem, que existe algo ou alguém que é maior do que nós, alguma coisa que é maior do que esse mundo. E essa verdadeira obediência é a obediência à vontade de Deus. Então, somente quando fazemos a vontade de Deus, temos a alegria verdadeira. Podemos ter essa verdadeira alegria, essa verdadeira Letícia, como dizia São Francisco, né? Não importa o que esteja acontecendo no mundo, a minha alegria ela pode existir, eu posso estar alegre, porque de acordo com a minha atitude, a atitude que eu estou tendo para com esses acontecimentos. Então, se eu posso olhar o mundo de cima, eu vou estar sempre encontrando uma resposta positiva para qualquer evento que aconteça. E essa é a minha forma de fazer a vontade de Deus, olhar tudo com os olhos dele, entender o que é que ele quer com isso, o que Deus quer com isso, por que que Deus permite isso, né? Sem tentar estar controlando as coisas. O quarto degrau, São Bernardo de Claraval traz para o orgulho a ostentação. A ostentação é a nossa capacidade de fazer as coisas para os outros verem. A gente está sempre fazendo algo para ser reconhecido, para ser elogiado, né? Para um valor que vem de fora para dentro. O contraponto para essa ostentação, segundo São Bento, é a resignação, a aceitação daquilo que é, aceitar as coisas como são, entender o meu momento, entender a minha possibilidade e não ficar divagando sobre aquilo que eu poderia vir a conquistar, poderia vir a fazer. Eu preciso perguntar o que que eu posso fazer nessa situação, né? E é interessante, nós temos muita facilidade para querer
é, é, dizer o que os outros podem fazer nas situações, mas temos muita dificuldade de perguntar o que que eu posso fazer nessa situação, o que é que eu posso fazer diante desse problema, diante dessa dificuldade, né? Então, essas são mais duas orientações desses dois santos, para que a gente possa sair do orgulho, sair da soberba e entrar numa relação com a vida de mais humildade. Então, nosso quinto trabalho de Hércules é as aves do lago Estínfalo. Então, as aves do lago Estínfalo eram aves imensas, aves antropófagas, né? Comiam gente, matavam pessoas e elas comiam animais. E elas tinham essas, além de serem monstruosas, enormes, elas conseguiam matar as pessoas porque elas soltavam também suas penas que tinham um formato ou não apenas um formato, mas tinham uma textura de bronze, eram como se fossem feitas de bronze, eram verdadeiras facas que elas jogavam, soltavam e matavam as pessoas. Era extremamente difícil de enfrentar animais com essa capacidade. Então, o Lago Estínfalo é um lago que existe de verdade, ele é situado lá na Grécia, ainda hoje existe, é um lago meio perene, parece que não tem água o tempo todo, né? Ele baixa, a água sobe, né? Então, mas era essa região onde onde dentro do mito viviam essas aves antropófagas. Então, quando elas estavam fazendo esse escarcéu naquela região, destruindo tudo, matando os animais, destruindo as plantações, matando as pessoas. Era um lugar que ninguém podia se aproximar, o lago era um lago terrível, fétido, podre, porque elas levavam suas vítimas para lá e acabavam com a água, então elas eram muito grandes, então destruíam, não permitia que a luz do sol chegasse até a vegetação, elas encobriam o sol e a vegetação morria, né? As coisas não nasciam, então havia uma situação extremamente desagradável nessa região. As pessoas estavam indo embora, não aguentavam mais ficar aí, não sabiam o que fazer. O rei Euristeu, então, resolve dar esse trabalho quase impossível para Hércules fazer. Lembrando que o objetivo de Euristeu era se livrar de Hércules. Ele queria encontrar um jeito que Hércules morresse porque ele não gostava dele, apesar de ser primo dele, ele era o oposto, né? Hércules era o oposto de Heracles, ou de Euristeu. Hércules era forte, destemido, né? Imenso, era quase um semideus, e Euristeu era uma pessoa que, né, nasceu de forma prematura, era insignificante, era covarde, recebeu o reinado porque foi o primogênito, então não tinha essa mesma postura real, ela não tinha essa nobreza, essa realeza que Hércules tinha. E aí ele não gostava de Hércules por isso, né? Mas tinha que obedecer porque os deuses enviaram Hércules para fazer esse serviço para ele, né? E ele tinha que obedecer. Então ele manda Hércules para lá. Hércules acha estranho, né? Como sempre, mas tem que obedecer. Ele pega seus arco e flecha, sua clava, né? Sua capa de leão, que ele já usava, né? De leão de Nemeia, e ele vai em direção a esse lago distante, né, da cidade de Corinto, mas vai
em busca dessa realização. Ele vai ver toda aquela devastação, encontra as pessoas em pânico, desesperadas, tentando encontrar um lugar para ficar, e as pessoas dizem, pelo amor de Deus, não vá, porque elas vão matar, porque elas são ferozes e tal. Ele diz, bom, mas eu tenho que ir, eu preciso ir. E aí ele vai. Quando ele vai se aproximando do lago, ele de repente vê uma ave que vem, né, aquela coisa imensa voando na direção dele. Aí ele tenta pegar o arco. Quando ele tenta pegar o arco, ela solta uma das penas de bronze e a pena quase que crava, que consegue se cravar na pele de leão, que era uma pele invulnerável, né? Que nada penetrava. E ele fica assustado, né? Nesse momento ele fica assustado, ele não consegue matar a ave some, e ele diz: Mas eu preciso continuar andando, preciso ir, tenho que cumprir minha tarefa. Quando ele chega lá no lago, ele vê o mau cheiro, pela podridão, muitos ossos, restos mortais por tudo que é lado, e ele fica enojado com aquilo, mas curiosamente ele não vê nenhuma ave. Ele não consegue ver ave nenhuma. Aquela coisa toda, aquela devastação, aquela loucura toda, e ele não vê ave nenhuma. E ele procura, ele gira em torno do lago todo, procura nada, nenhuma ave. Ele olha para o céu está meio nublado, mas ele não vê ave nenhuma. E aí ele senta e diz: Mas e agora? O que é que eu vou fazer? E quando ele está nesse dilema, porque não sabe mais, as aves moravam lá e não estavam mais lá, aparece, né, mais uma vez a deusa Atena, né, Minerva. Ela chega até ele e diz: Olha, você não vai conseguir matar essas aves se você não trouxer elas para fora, porque elas ficam escondidas dentro de uma caverna muito escura, que é quase embaixo do lago, e elas só saem quando elas querem. Elas só saem para quando elas querem matar alguém, quando elas querem comer alguma coisa, quando elas precisam, né, de um pouco né, satisfazer sua necessidade voraz, né? Então, ela sai somente assim. Então, elas não vão vir aqui confrontar você. Você não vai encontrar elas diretamente. E ele diz: O que é que eu faço então? Como é que eu vou entrar na caverna com esse monte de monstro lá dentro? Aí ela diz: Não, eu vou te dar um instrumento, que é um símbolo. Eu vou te dar um símbolo e você vai tocar o símbolo e trazer elas para fora da caverna. Quando elas saírem, você mata. Então, o símbolo são esses pratinhos aqui. Um sino tibetano, né? Que às vezes você bate lado a lado, eu tenho um lá na minha clínica, ou você bate frente a frente. Esse aqui é, é um símbolo bem grande. Então, Minerva deu para ele esse símbolo e ele tocou o símbolo. E quando ele toca o símbolo, quando ele bate nos símbolos, as aves vêm todas para fora, desesperada, porque o som é muito forte. O som é muito forte. Então, algumas estavam mais vulneráveis, só com o som elas já morreram. Ele continua batendo e aquele som no ouvido delas já as mata. E as outras, ele molha a ponta da espada naquele veneno lá da hidra, lembra? Aquele veneno que ele trouxe, então ele molha a ponta da espada no veneno da hidra e ele começa a matar uma por uma, né? E toda vez que elas desaparecem, ele toca o símbolo de novo, elas aparecem e ele vai matando, e aí ele consegue destruir todas as aves, né? E observando que no início, quando elas saem todas de vez, isso é assustador para Hércules, porque eram tão grandes, ele nunca tinha visto
tantas árvores de forma tão grande que elas apagavam a luz do sol. Então, era mais difícil para ele porque não tinha mais luz nenhuma, era uma escuridão no lago. E ele teve que ser muito mais habilidoso para acertar, né, o alvo com as flechas dele, porque elas destruíam tudo. Então, de repente, ele bate e aí não aparece mais nenhuma, né? Ele percebe que tinha matado todas, porque elas deixam de aparecer. E ele percebe que o sol no dia seguinte brilha e começa então a limpar aquela imundície toda, começam a sair aquele mau cheiro e o povo vai poder novamente voltar a estar a usar o seu lago, voltar a usar aquele ambiente com segurança e todos ficam muito felizes, todos começam a louvar e agradecer a Hércules o bem que ele fez naquele lugar, né? E Hércules começa aí a se sentir bem com as provas. Até então ele não estava se sentindo tão confortável com esses desafios. De repente ele começa a se sentir bem com as provas, porque ele está vendo que ele não apenas está fazendo as loucuras que o primo manda ele fazer, mas ele está servindo ao povo, ele está ajudando a melhorar a vida do povo. Né? E ele agora começa a se sentir um herói, ele começa a sentir que ele faz diferença, que o trabalho que ele realiza faz diferença na vida do povo. Alguma pergunta, gente? Tá claro para vocês? Tudo bem? Não sei se vocês estão ouvindo, porque vocês não respondem, eu não sei se vocês estão ouvindo ou se não estão ouvindo. Beleza, Zé, tá massa. Pronto. Então, o que são Ô, Zé, essas aves? Diga. eu pensei numa coisa aqui que eu acho que não é importante. Talvez esteja associada a alguma coisa que eu preciso mudar em mim. Você vai Certo. dizer, eu sei que você vai, daqui a pouco eu vou levar um supapão aí, eu sei disso, mas, tipo, elas eram tão grandes, quase cobriam a claridade do sol e ele matou todas, né? Aham, E aí as pessoas puderam frequentar o lago de novo. Eu fiquei imaginando, porque você vai contando, eu vou imaginando as coisas, né? aham. Eu fiquei imaginando essas aves caindo, a quantidade delas embaixo, né? Imagine. Aí eu não sei se isso tem importância, ou seja, deve ter causado algum desconforto até que eles conseguissem tirar. Mas será que o Sim. desconforto de tirá-las era a alegria maior era elas terem morrido, né? Então tirar, Imagine que é um lago, né? Um lago profundo que tinha até uma caverna embaixo. Então, elas eram pesadas, aves pesadas. Então, imagino que devem ter ido todas para o fundo do lago, já que eram tão pesadas, provavelmente, né, foram todas para o fundo do lago, né? Mas isso é uma parte do mito. Então, não chega a ser importante a nível filosófico, não chega a ser importante. Mas é uma curiosidade que vale a pena você ter compartilhado. Mas a gente imagina isso, né? Como elas eram aves pesadas, devem ter ido para o fundo do lago. Mas aí, esses vícios, ou essas aves, né, elas representam, na verdade, os nossos vícios mais vergonhosos, aqueles que a gente não admite muitas vezes, nem para a gente mesmo. Ficam lá escondidos dentro, no mais profundo do nosso ser, aquilo que a gente não aceita, mas que de vez em quando aparece do nada e a gente, quando vê, já manifestou e a gente morre de vergonha por ter feito isso. Todos nós temos esses vícios. Só que quanto mais a gente esconde, mais forte ele fica, maior ele fica. E ele vai aparecendo em determinados momentos de causar não apenas uma vergonha em nós, mas de causar danos mesmo, de causar destruição. Né?
uma coisa que eu observo muito nas pessoas, sempre observei, inclusive em mim, porque é minha sombra, é o quanto a gente nega a raiva, né? O quanto é normal. Ninguém quer ter raiva. Não, eu não tenho raiva de nada, né? Eu não tenho raiva de nada, eu não estou com raiva, né? A gente costuma dizer, eu não estou com raiva. Não, eu não estou com raiva. Só que às vezes até o fato de falar não estou com raiva já tem um tom raivoso, né? Da forma de falar já é um tom raivoso. Só que quanto mais você nega a raiva, mais você esconde ela dentro de você, e aí ela vira uma pressão muito grande, e quando ela explode, ela causa um desastre. Às vezes as pessoas precisam de estímulo, né, para manifestar essa raiva. Né? As pessoas precisam de uma bebida, às vezes bebe alguma coisa, e aí acontece um gatilhozinho e explode, comete erros que vão se arrepender pro resto da vida. Outras vezes, Eu ia comentar justamente isso, Zé, né? Agora eu ia comentar com uma fala mais amorosa comigo, com uma fala mais acolhedora, porque eu ia que, dizer assim, no tempo em que eu fiz uso da bebida, muitas vezes para isso, quando eu digo, porque hoje eu sinto que eu já tenho um certo cuidado em relação a isso, né? uhum, Não é possível que não tivesse crescido um pouquinho, claro, né? Mas tá lá, né? Eu sei é, que é um artifício, a bebida é um artifício para que eu expresse essa raiva. Só que agora eu estou de olho aberto, né? Graças a Deus. mas é mais a bebida, as drogas, por exemplo, as pessoas usam drogas geralmente para terem coragem de fazer as coisas que elas estão escondendo há tanto tempo que nunca tiveram coragem de fazer, ela precisa de um estímulo para fazer, né? Então, pessoas, vícios muito vergonhosos que a gente, infelizmente, gostaria de não praticar, mas a gente acaba praticando. Não? Geralmente raiva, medo, por exemplo. O medo é uma coisa, parece tão simples, todo mundo tem medo, mas as pessoas têm vergonha de admitir que estão com medo. E o medo é outra coisa que, se você esconde, esconde, ele vai chegar a virar um pânico. Ele se torna, hoje tem uma doença, né? Assim como tem as depressões, que são muito frutos da raiva que é presa dentro de você, existe a síndrome do pânico, que é o tanto de medo que você negou, que você escondeu. E aí ele perde totalmente o controle e você está vendo coisas do passado no presente. A síndrome do pânico é assim, você está vendo coisas que não estão ali, porque já esteve, você guardou tanto essa sensação no passado, que elas vêm te assombrar no presente. Né? Então, isso é o que representa esses monstros enormes que destroem, que matam você, que ganham essa força como se fosse bronze e ferem, machucam de verdade. Né? Eu, Maria, foi a vergonha de dizer que não sabia. Com vergonha, não sabia e com vergonha de dizer que não sabia. Uhum. Muita É, dificuldade eu tive. é. Ainda tenho, né? Mas já está bem melhor, já está mais visível, como diz Jó. Já É. consigo E aí vai se defender, né? Vai se defender, vai e jogar justificar o suas, tempo inteiro. suas penas de bronze. Quando alguém diz alguma coisa, aí eu reajo, né? Então, assim, o que é isso? É a raiva de mim mesmo, Hum. entendeu? Eu tenho vergonha de ser quem eu sou. E quando eu tenho vergonha de ser quem eu sou, eu tenho raiva disso. Eu tenho raiva disso. Eu não queria ser assim. E aí eu tento criar uma imagem daquilo que eu não sou. E quando alguém descobre isso, eu viro um bicho. Quer dizer, só vai piorando, né? Só vai Era mais piorar. fácil admitir, mas a É, gente não consegue. Eu não conseguia é. ver. Meu É, Deus, então muito essas bom. coisas que a gente esconde, né? Que eu Uhum. escondo, porque eu digo, ninguém sabe. Toda vez que eu atendo uma pessoa que usa drogas e ela diz, mas ninguém sabe, eu digo, todo mundo sabe. E a princípio, entenda, todo mundo sabe que você usa droga. Mesmo que tenha alguém que não saiba, não pense nisso, pense que todo mundo sabe, porque senão você vai ficar se defendendo.
E é muito mais difícil para você se curar se você entra na defesa. A princípio, todo mundo sabe. As pessoas não querem dizer porque elas são generosas comigo, porque elas não têm nada a ver com isso, mas todo mundo sabe. Ah, porque eu estou traindo meu marido, mas ninguém sabe. Todo mundo, até seu marido sabe. Até ele sabe. Ele só não quer saber. Ele não quer saber, porque dói demais. Mas, a princípio, todo mundo sabe. Entendeu? Então, a gente precisa parar de se enganar. Porque se enganar é esconder essas verdades dentro de nós, colocá-la na caverna, e quando elas saem, elas nos causam muito mal. Então, vem a ajuda divina e nos dá o quê? Os símbolos. O que significa esses símbolos? É esse momento em que eu decido enfrentar essas energias, esses vícios. Esse barulho, esse incômodo que a gente sente. Por isso que eu disse a vocês hoje, quando a gente começou. Então, quando eu me sinto incomodada, quando as coisas me incomodam, é bom porque significa eu comecei a sentir vontade de, de mudar isso. Comecei a sentir vontade de mudar isso. Eu quero mudar isso. Não preciso fugir do incômodo, não. Me sinto incomodado, deixa eu me incomodar. Toda vez que eu estiver numa situação que está me incomodando, ao invés de fugir, ao invés de dizer, não, não quero isso, fique lá. Aceite o incômodo, porque aí você vai destruir esse mal dentro de você. Aí você consegue matar esses monstros que estão dentro de você. Né? Isso é o despertar, eu acordar para essa realidade. Né? Olho para isso e enfrento essa situação. Digo, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou sentindo muita raiva. E o que eu vou fazer com isso? Vou destruir o objeto da minha raiva? Não, eu vou destruir a minha raiva. Entendeu? Eu vou destruir a minha raiva. Eu não quero sentir isso, como Jó falou no início, né? Então, fiquei com muita vergonha de ver que eu ainda está com inveja. Então, assim, eu vou ficar brava com a pessoa que está despertando a inveja em mim? Não, eu vou olhar para essa inveja e dizer: não, eu não quero isso é vergonhoso, eu não quero isso para mim. Mas eu não vou esconder, não vou dizer que eu não estou com inveja, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que dar nome aos bois, como se diz. Isso é inveja e eu não quero sentir essa inveja. Então, isso é raiva e eu não quero sentir essa raiva. Isso é medo, eu não quero sentir esse medo. Entendeu? Então, é importante a gente olhar, despertar para a nossa realidade e não ficar colocando a culpa nos outros, porque quando eu escondo em mim, isso vai se revelar fora, né? Então, Jung dizia, tudo aquilo que a gente guarda se manifesta no exterior. Então, hoje eu vou ter que fazer essa projeção. O tempo todo a gente está fazendo essas projeções no mundo, porque está dentro de nós. É o que a física quântica diz, né? A gente só reconhece fora o que está dentro. Tudo que tem de ruim que eu estou vendo fora e está me incomodando é porque está dentro de mim, né? E aí a gente fica assustado quando ouve isso, né? Quando sente essa realidade. Mas é verdade, tudo que tem fora. É por isso que eu não posso julgar. Eu não tenho o direito de julgar nada. Porque tudo que tem fora, tudo que está fora, que eu reconheço fora, é porque está dentro de mim. Né? E eu preciso agradecer por estar reconhecendo fora para que eu possa ter a oportunidade de trabalhar dentro. Né? Porque quando eu reconheço fora, eu digo, epa, como é que eu lido com isso aqui dentro de mim? Né? Por isso que eu estava falando com a Ana, ser grato por isso. Porque eu sou capaz de reconhecer fora. Né? Então, assim, quando eu dou um passo, quando eu consigo ver a sombra fora de mim, é porque eu dei um passo fora dela, eu já estou um passo dentro da luz. Né? Eu só posso reconhecer a sombra quando eu estou um passo dentro da luz, porque eu saí da sombra. Né? Se eu estiver na sombra, eu não vou reconhecer, porque está tudo escuro. Eu não vou conseguir ver nada.
eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Mas quando eu consigo ver essa sombra lá fora, é porque eu já consegui dar um passo na luz. Então, eu sou grata por isso. Eu tenho que agradecer por isso. E aí eu posso fazer a minha parte para cada vez mais diminuir essa sombra no mundo. Mas é a minha parte, não é mandar os outros fazerem. Eu é que tenho que fazer a minha parte. Tá claro até aqui, gente? Vocês vão me ajudando aí. Então, essas aves eram tão grandes que cobriam o sol. Então, o que significa cobrir o sol? O sol é o símbolo da consciência desperta, é a iluminação, né? É a nossa iluminação. Quando eu consigo ver as coisas com clareza. Então, quando esses vícios, eles são tão grandes, crescem tanto, eles apagam a nossa consciência. Aquilo que Jesus diz, não sei, não sabem o que estão fazendo. Então, eu ajo automaticamente porque eu não sei o que eu estou fazendo, né? E esse é um momento em que a gente faz muita bobagem, porque a gente perde o controle total, né? A gente está completamente descontrolado. A minha consciência está apagada, eu não sei o que estou fazendo. Eu sou como um animal unicamente instintivo, né? Então é isso. Saio quando eu preciso, aquela coisa do bateu, levou, não levo desaforo para casa, tudo isso é instinto, né? Quer dizer, eu saio da caverna, eu tiro essa esse vício da caverna quando sinto necessidade, né? Então, eu estou sempre lá armado para me defender. Isso é por instinto. Eu não tenho consciência realmente do que estou fazendo. Não é nada planejado, as coisas acontecem, né? E geralmente é assim: as pessoas não agem, não fazem o mal deliberadamente, fazem porque não sabem o que estão fazendo. E o outro elemento é matar com veneno. O que é isso para a gente? Matar esses vícios usando o veneno da hidra, né? Daqueles vícios que a gente, né, que a gente identificou mais, mais amplamente no início. Então, é usar esse aprendizado anterior. A gente precisa usar o nosso aprendizado, sempre estar usando o nosso aprendizado para curar nossas feridas, para nos livrar dos nossos vícios. É uma coisa interessante que Jó trouxe isso, né? Ela diz: eu estou lembrando de cauterizar. Lembra que foi isso que Hércules fez lá? Então, corta a cabeça da ira e cauteriza. Então, quando eu uso o veneno da hidra, eu estou usando esse aprendizado, eu estou cauterizando. E como é que cauteriza? Me digam aí. Vamos fazer revisão. Quem é que lembra? Como é que cauteriza essas feridas? Lá Na, na no mito foi com o fogo, né? Com a, E o que é que que é significa o fogo? é despertar, né? Não a. Ah, ok. Vigilância, Mari. Diga, Jó. queima, né? E o que é? E o que é que significa isso? Significa matar, né? Apagar totalmente aquilo ali, né? O fogo é o elemento espiritual. Hum. Lembre-se, preciso sempre usar as coisas do alto. O fogo é o elemento da espiritualidade. Então, a água é o elemento do mundo material e o fogo é o elemento do mundo espiritual. Então, eu só posso cauterizar a partir do olhar de Deus, do olhar divino. Então, como é que eu vou destruir isso? Como é que eu vou mudar esse vício dentro de mim? Eu vou olhar com os olhos de Deus. O que é que Deus espera de mim, né? O que é que Deus espera de mim? Então, eu tenho vergonha de ser eu mesmo. O que é que significa isso? Ter vergonha de ser você mesmo, Shirley?
Não aceitar meu passado, quem eu sou de verdade, Não né? aceitar a vontade de Deus. É desconhecer, né? Meu Não Deus. aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus que lhe fez. Entendeu que você está botando defeito no que Deus lhe fez? Isso. Dizendo a Deus, olha como você não soube me fazer. Meu Deus, tem misericórdia. Por que que você me botou aqui? Que história é essa? Todo E mundo que tem a vida melhor e eu tenho que ter essa vida miserável, entendeu? confrontar Deus, meu Senhor. Né? Então eu Uhum. preciso olhar por que que Deus me colocou aqui? Ele tem um propósito para isso. Por que que ele me fez nascer assim, nessa família, nesse dia, nesse horário? Tudo isso tem um sentido, isso é dar sentido, isso é sacralizar a nossa vida. É sacralizar a nossa vida. Então, quando eu tenho essa consciência, quando eu consigo perceber, quando eu sou resignada, quando eu aceito a vida que eu recebi, eu posso fazer grandes coisas a partir dela. Mas quando eu quero controlar essa vida, aí eu não faço nada, porque eu estou completamente desconectada. Eu só estou olhando o mundo, eu não estou olhando Deus. Eu digo, mas fulano tem uma casa melhor, olha aí o pai que fulano tem, olha a mãe que fulano tem, olha os presentes que ela ganha, olha, entendeu? Eu estou olhando para o mundo, eu não estou olhando para a minha vida a partir do amor de Deus, né? Aí, se eu estou reclamando de Deus sobre mim, como eu vou poder agradecer? Não consegue, Não, não né? tem. Não Por vou como vai E pior conseguir. agradecer? aí, Você eu vai acho que o pior inventar, ainda, diga. ainda é pior ainda, né, Zé? Ainda é pior ainda. Eu acho, Cirlei, que ainda é pior quando a gente faz assim, porque não reconhecer Deus em nós. Não, não Sim, reconhece. não Você só reconhece reconhece o Deus. mundo, né? Você só reconhece o mundo. E o que é que você agradece? Agradece por ter conseguido um carro, agradece por ter comprado uma casa, agradece por ter. É como se eu agradeço a Deus, eu agradeço ao mundo, É, entendeu? Eu agradeço ao mundo. Eu não agradeço a Deus por ser quem eu sou, isso. né? Então, como eu sou, eu posso conquistar todas as coisas, mas isso não é quem eu sou. Isso são as coisas que eu conquisto. Uhum. O importante no meu processo de conquista é quem eu sou, né? Então, veja lá a história de Maria Milza, a mãezinha. Então, imagine o que ela conquistou na vida, sendo quem ela era. Exatamente quem ela era. Usando uma única roupa, como São Francisco, né? Eu acho interessante. Usando uma única roupa, sempre a mesma roupa branquinha, saia branca, blusa branca e um véu na cabeça. Era isso que ela era. Uma lavradora, filha de lavradores, vivendo na. E ela fez coisas maravilhosas sendo quem ela era. Então, nós podemos fazer coisas incríveis sendo quem nós somos. Não é à toa que Deus me fez nascer do jeito que Ele me fez. Então, eu preciso me conectar, me identificar com isso e ver a partir disso aonde é que eu posso chegar. Com São Francisco era assim. Então, Frei Leão perguntou a ele um dia, mas por que que São Francisco, que Deus escolheu logo você, Francisco? Não é o homem mais bonito, mais inteligente, mais interessante, não tem grandes conhecimentos, né? Filho de um pai avarento, orgulhoso, além de ser muito ignorante. Então, por que que Deus escolheu você para fazer uma obra tão grande na igreja dele? E aí, como sempre, né, São Francisco ele não sabia das coisas e ele começava a pensar sobre isso. E aí ele se afasta, vai lá para a Laverna, para as grutas que ele ficava meditando, meditando, pensando. E aí, alguns dias depois, ele voltava do nada e dizia: Frei Leão, eu já descobri por que que Deus me escolheu. Ele me escolheu justamente por isso, porque eu sou o pior
dos filhos dele, o mais vil, o mais insignificante, o mais pecador, o mais sem importância, e é através desse meu nada que ele vai manifestar o tudo que ele é. Então, se ele fosse grande, não era Deus que ia aparecer, era ele. Então, nessa pequenez, ele faz com que Deus se manifeste. É o que eu sinto em relação a Maria Milza. Então, assim, é a grandeza de Deus que se manifesta numa situação dessa. Você consegue ver realmente a grandeza de Deus, porque não tem nada além disso. Então, entendeu? Essa a cauterização é isso, é poder voltar-se para essa obediência, poder usar o elemento espiritual para resolver a minha dor. Porque se eu estou com vício, se eu estou com os meus equívocos, é porque eu me afastei do espiritual. E eu tenho que buscar o elemento espiritual para a minha vida de novo, para que eu possa me libertar desses monstros que estão me destruindo e destruindo tudo ao meu redor. E aí é a luz do lago limpo, esse lago que começa a se limpar, que começa a clarear, que começa a receber novamente essa luz do sol, começa a ter esse perfume natural, né? Permitir que as plantas nasçam de novo. Isso é o símbolo da consciência das suas ações. Agora eu sei, antes eu não sabia o que estava fazendo, estava lá com a consciência apagada. Agora eu preciso agir consciente, de forma consciente. Eu sei por que que eu faço isso, né? Então, é a coisa do homem novo que São Paulo diz, né? Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu faço por amor a Deus. Eu faço porque é a vontade de Deus. E eu tenho todas as minhas ações precisam estar voltadas para essa minha relação com a minha essência divina, né? Com quem eu sou de verdade, com o que tem de melhor em mim. Então, todas as minhas ações, elas precisam estar conectadas com essa verdade. Aí, quanto mais conectada eu estou, mais limpo esse lago fica, mais limpo o meu coração vai estar, a minha alma vai estar, né? Isso é a representação dessa purificação da alma. Mais alguma questão, gente? Alguma pergunta? Eu não estou vendo Ivonete aí. Você está aí, Ivonete? Sim, Maria, estou aqui. Que bom. Então me fale aí alguma coisa. É porque eu estou tentando arrumar esse negócio aqui. Mas não tente, não. Fique aí calma e fique atenta na Pronto. aula. Hã? Tu fala o quê por último? Ficar atenta na aula? Na aula. Pronto, é isso aí, Maria. Então, como é? O que é que você entendeu de tudo isso? Tem alguma pergunta, alguma questão? É que eu fico assim, muito assim, Maria, correlacionando com os fatos do dia a dia, da vida, para tentar entender. Não sei se isso está certo ou não. Isso pode ser até uma forma também de você, como diz assim, eu tenho que ter cuidado porque de repente eu estou fugindo do que está acontecendo, aí eu volto, estou me policiando, aí volto. Não. Você fez a relação, mas volta. E qual é a Volta. relação que você conseguiu fazer? Eu fiz a relação com as coisas que a gente faz, Maria, no dia a dia. Que coisas? Quando você falou, e lá no início, quando você começou essa questão de se enganar, quando acontece isso ou aquilo com relação, por exemplo, à traição, você sabe. Aí eu viajei. Uhum. Você sabe, eu acabei viajando nisso aí. E realmente faz sentido isso que você falou.
A gente acha que é impossível, que não vai acontecer, mas com a sua fala, aí eu fui lá, fui. Aí realmente é assim mesmo como você está dizendo. É isso mesmo que você está trazendo. Aí a gente enxerga enquanto a gente se deixa enganar. É se deixar mesmo. Isso. Então é preciso despertar. É isso. Eu não quero ver as aves que eu estou deixando lá dentro de mim. Todo dia eu deixo lá É, escondido, escondido, escondido. Quando sai, é um monstro. Quando eu não, eu vou ver quando não tem mais como esconder. Quando eu não tem mais como esconder, quando está esfregado na minha cara, aí eu vejo. isso mesmo. Né? Então, aí nessa hora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso despertar para isso. É tocar esse símbolo. Quando dói, eu não posso fugir da dor. Eu tenho que ficar na dor. E entender essa dor. Mas não entender essa dor culpando os outros, mas entender essa dor dentro de mim. Como é que eu cheguei até aqui? O que é que eu fiz? Né? O que é que eu fiz de errado? Por que que eu cheguei até aqui? Por que que eu me trouxe até essa condição, a esse lugar? Aí eu transformo isso dentro de mim. Isso é enfrentar, né? Quando eu acho culpado para a minha dor, eu estou fugindo dela. Eu preciso enfrentar a minha dor. Esse é o despertar verdadeiro, esse é o símbolo dos símbolos, dos pratinhos, deixar isso doer, machucar meu ouvido, porque aí eu posso destruir essa, esse vício, esse mal que está dentro de mim. Eu posso agora, quando eu mato isso, destruo isso, então eu volto à consciência. Eu consigo olhar as coisas de forma diferente. Né? E quando eu tenho essa consciência, o que é mais importante, quando eu tenho a consciência das minhas ações, eu vou agir de forma correta. Né? Porque nós somos filhos de Deus. Então, eu não ajo mal deliberadamente, eu ajo mal porque eu penso que estou agindo certo. Eu faço errado porque eu penso que eu estou agindo certo, né? Não é porque eu sei que eu sou ruim e eu vou fazer isso ruim porque eu quero. Não, eu acho que estou certo. Então, quando eu tenho consciência, aí eu vou agir da forma correta, conscientemente, com clareza. Por quê? Porque não é a minha verdade, é a vontade de Deus. Nossa consciência ela só é clara, só limpa quando ela vem do alto, por isso é o símbolo do sol, quando ela vem do alto. Né? Eu tenho que estar o tempo todo como São Francisco, Senhor, o que queres que eu faça? Mas eu preciso saber dele. E está tudo lá, nós temos uma cartilha nos livros sagrados, vários seres de luz trouxeram várias orientações a esse respeito de como se fazer. A gente tem uma Bíblia, né, enorme, que tem um Antigo e um Novo Testamento que nos mostra passo a passo como é que nós devemos viver a nossa vida. E se a gente quiser ver, não estiver apagando nossa consciência, a gente consegue descobrir esses passos, descobrir esses caminhos. Mais alguma coisa? Mary, eu não sei se você vai fazer um trabalho sobre isso, assim, ou se a gente vai falando agora, porque você falou aí, você colocou aí que são os vícios vergonhosos que escondemos, né? Aí, falando de medo, raiva, aí eu fiquei pensando assim, né? E eu acho que eu tenho tudo isso, né? A maioria tem medo, raiva, Uhum. inveja. Mas para mim tá tudo tão. Não tá escondido. Meu medo é tão escancarado. Minha raiva, eu sou raivosa. Eu tô sempre explodindo. Às vezes quem me conhece acha que eu sou bem calminha, né? Mas acho que eu sou raivosa e frágil, a minha fragilidade. Assim, eu fiquei tentando ver onde é que está escondido isso meu, para depois aparecer assim, explodir e mostrar
que eu não sou, né? Preciso ter consciência. E eu acho assim, eu tenho consciência disso. Eu acho que está expresso, eu fiquei olhando, o que está faltando em mim que eu não estou vendo, que está escondido? Talvez é inveja aí, né? Que seja uma coisa tão feia assim, mas às vezes a gente tem inveja de algo. Não, na verdade, a gente sabe o que tem. Não é que a gente não sabe o que tem, a gente esconde, está lá escondido. A gente acha que os outros não sabem. A gente Mas eu não acho que mostra sabe, a publicamente. diferença é essa, que eu acho que tá tão claro, todo mundo sabe que eu sou isso Co- aí. Como é que o sabe? Você acabou de dizer aí que as pessoas olham para você e acham que você é tão calminha. E é só isso aí. As pessoas olham para você e acham que você é tão calminha e você sabe que você tem um furacão lá dentro. Então você está escondendo esse furacão. É, para alguns, né? Para outros eu escancaro. Entendeu? Então, assim, é essas coisas. E a gente vai procurando. Eu vou fazer um trabalho ainda, né? Nós vamos fazer esse trabalho para a gente encontrar essa caverna, achar essa caverna, mas porque, né, tem alguns que a gente pensa que já viu, mas pode ter outros que a gente nem viu ainda, né? Que a gente esconde até para nós mesmos. Mas é, o fato é que esses vícios, eles são piores do que o da hidra, porque o da hidra, eles se apresentam de várias formas, mas esses a gente não quer que eles se apresentem, né, o tempo todo. A gente faz de conta que eles não existem. A gente só deixa ele aparecer de vez em quando, que é isso que você tá falando. Então, na maioria do tempo, eu sou calminha, gentil, minha fala mansa, mas de repente isso salta de dentro de mim que eu não tenho controle. E aí depois eu me sinto mal, eu não queria fazer isso, entendeu? É justamente essas situações que a gente precisa encarar e transformar. Então, é a nossa verdade, né? Eu trouxe o último slide para a gente olhar logo agora, porque esse é encarar a nossa verdade. Isso é o que é a frase bíblica: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Porque essa é a única forma da gente se libertar de todos os males. É olhar para a nossa verdade. Eu sou assim, nesse momento, mas isso não é o que eu sou de verdade, é como eu estou. Então eu preciso mudar isso, porque eu não gosto de estar assim. Dar nome aos bois, olhar para você do jeito que você é naquele momento e poder dizer, aceitar o fato de que você pode mudar, porque se é ruim, não é real, já que eu sou filho de Deus. Então, tudo aquilo que não é real pode ser mudado. Tudo que existe em nós e que não é real pode ser mudado. E nada que seja semelhante, que não seja semelhante a Deus, não é real. Qualquer coisa que exista em mim que não seja semelhante a Deus não é real. É pura ilusão que eu criei, né? E aí você vê, ó, essa foto aqui foi a melhor que eu achei na internet. E aí Hércules está com um sino na mão, não o símbolo, mas no mito ele traz, né, Minerva aqui, Atena, ela dá a ele um símbolo, dois pratinhos, que o som é muito mais forte do que o do sino, né? O sino não causaria todo esse estrago nas aves. Ok? Então eu vou tirar aqui um pouquinho o compartilhamento para a gente fazer um exercício. Não, exercício não, uma movimentação. Alguma questão, alguma pergunta? Jó, tá tudo claro, Jó? Vai clareando cada vez mais. Tudo claro ainda não está, não. Vai clareando. Quando eu Ok. penso que está claro, vem uma nuvem, Qual aí foi eu a puxo a nuvem. nuvem? Não, Zé, tô brincando, é porque eu sou resenha mesmo. Mas é assim, cada vez vem mais coisas, né? Vem mais coisas.
E aí é ter essa coragem, né, de estar ouvindo esse símbolo, não é fácil, é estar ouvindo, e ter coragem de estar descendo esse lago fético aí, depois, ó, pronto, peraí, vamos curar, vamos cuidar. Vamos se Está sendo cuidar. magnífico. Na A dor, verdade, interessante, né, né? Jó? Nete, eu vi um comentário uma vez sobre a beleza na cenografia, um autor dizendo que o ator que faz a dor que é feia, de uma forma que expressa a verdade da dor, torna a dor bonita. Bonita. É, Né? Eu digo, rapaz, não é que é? Então é isso. A gente está ouvindo aqui, o símbolo toca, dói, mas está doendo porque a gente precisa ver a lindeza que a gente é, né? é, é. Precisa ver isso. Exatamente. Então, a minha dor, ela não é feia. A minha dor, na verdade, ela é bonita, né? Uma lágrima, quando eu choro, porque eu estou me sentindo mal com alguma coisa que eu fiz e que eu não deveria fazer, isso é muito lindo, isso é muito bonito, isso é humildade, isso é o reconhecimento da sua natureza divina. Então, isso não é feio, não. Pelo contrário, é bastante bonito. Pois Diga, é, Ivonete, você ia falando uma coisa. Eu ia falando assim, que tudo vai se misturando, deixando a gente confuso, mas em algum momento a gente acaba se encontrando, sabe? Em algum momento você acaba se encontrando. Aí agora, quando você se encontra, é é como se fosse assim, é o choque e ao mesmo tempo a leveza. É É o assim, despertar. o despertar. É. Né? Eu vou tocar uma musiquinha para vocês aqui, para ver se vocês conseguem ouvir. É uma música, tá bom. Eric está falando aqui que ainda não entrou porque está com problema lá no prédio. É, é uma música africana, né? Então, a letra não é fácil, então não vou trabalhar a letra dela com vocês, não vou trabalhar uma outra. Mas nesse momento agora, eu quero só trazer para a gente sentir o caminho que a gente está fazendo. Essa música, ela fala, né, que é só essa frase que ela vai dizer, né? Nós estamos marchando no caminho da luz. Nós estamos marchando, aliás, nós estamos marchando na luz de Deus, né? Nós estamos marchando na luz de Deus. Então, é muito significativo. As músicas africanas, elas têm muito isso, né? São a grande maioria músicas espiritualizadas, voltadas para essa busca daquele povo de sair do sofrimento, né? Então, a forma de sair do sofrimento é buscando sempre uma trajetória divina. E aí essa música fala disso. Nós estamos marchando na luz de Deus. Aí vamos ficar em pé um pouquinho para a gente relaxar desse monte de informações, como diz Ivonete. Ivonete diz que é muita informação que a gente recebe aqui. E aí vamos conhecer um pouquinho. Siahambe kukanyeni cuencos, siahambe kukanyeni cuencos, siahambe kukanyeni cuencos, siahambe kukanyeni cuencos, siahamba, hamba siahamba, hamba siahambe kukanyeni cuencos, siahamba, hamba siahamba. Hambasia hambe kukanyeni cuencos. Sia hambe kukanyeni cuencos. Sia hambe kukanyeni cuencos. Sia hambe kukanyeni cuencos. Sia hambe kukanyeni cuencos.
sia hamba, hamba sia hamba, hamba sia hamba kukanyeni kweko sia hamba, hamba sia hamba, hamba sia hamba kukanyeni kweko. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Sia hamba, 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 kukanyeni, sia hamba, sia hamba, hamba, sia hamba, hamba, sia hamba, kukanyeni, sia hamba, sia hamba, hamba, sia hamba, hamba, sia hamba, kukanyeni, sia hamba, sia hamba, kukanyeni, sia hamba, sia hamba, kukanyeni, sia hamba. Agora vamos subir o monte. Vou subir o Monte Olimpia, a morada dos deuses, a morada dos loucos, das pessoas que embarcam todo dia para o escalé, perdidos escombros dos ossos de quem quiser. Vou subir o monte, no automóvel de luz, é no navio viking, é no cavalo de jogo, na espessura de um ouro esticado de um tamborim. Chegando no trono de Zeus, eu digo o que quiser. Eu faço um telegrama para a mamãe, pedindo desculpas. Foi minha culpa, minha máxima culpa. Minerva agora é minha mãe. Mercúrio é meu primo, e tenho Hércules e Aquiles como meus irmãos. Mercúrio é meu primo, e tenho Hércules e Aquiles como meus irmãos. Vou subir no monte, o Monte Olímpia, a morada dos deuses, a morada dos loucos, das pessoas que embarcam todo dia para o escalar, perdidos escuros nos ossos de quem quiser. Vou subir no monte, num automóvel de luz, para o navio viking, para o cavalo de zorro, a espessura de um corpo esticado de um tamborim. Chegando no trono de Zeus, eu digo o que quiser. Eu faço um telegrama para a mamãe, pedindo desculpas. Foi minha culpa, minha máxima culpa. Minerva agora é minha mãe. Mercúrio é meu primo, e tenho Hércules e Aquiles como meus irmãos. Mercúrio é meu primo, e tenho Hércules e Aquiles como meus irmãos.
muito bom subir um monte assim, gente. Essa é uma boa forma de subir um monte. Ah, ok? Então, agora que nós já soltamos os bichos, vamos, vamos fazer a nossa dinâmica. Cuidado para não dormir, viu, Ivonete? Porque aí não está vendo você, então fique bem atenta aí para não dormir. Respira fundo, solta o ar. Vamos aprender a fazer essa respiração de centramento, puxando o ar pelas narinas. Aí, enquanto a gente puxa o ar para encher o diafragma, peraí, mamãe está terminando. Aí você conta até 4. Então, você puxa o ar enchendo o diafragma, contando até 4. Depois solta o ar, contando até 6, esvaziando o diafragma. Então, sentindo realmente essa parte do estômago enchendo e diminuindo, enchendo e diminuindo. Então, a gente vai fazer isso 3 vezes para deixar o nosso corpo centrado. Vamos fechar os olhos e fazer essa respiração. Continue com os olhos fechados, respirando normalmente. Deixando o seu corpo todo completamente relaxado. Se concentre na respiração, entrando e saindo do seu corpo. O ar que entra e sai. Eu vou contar até 3. E quando chegarmos ao 3, vocês vão se ver no pé de uma grande montanha, sem nenhuma vegetação. 1, 2, 3. Respirem. Se vejam olhando para cima e um pouco assustados com a altura da montanha e o formato que ela tem. Sintam que ao redor não há muita luz do sol. O tempo está meio escuro, o céu está nublado, o que faz com que essa montanha pareça um pouco mais assustadora. Mas vocês sabem que precisam enfrentar esse desafio.
precisam subir a montanha. E vocês começam a tentar escalar. Não tem vegetação para se pegar, as pedras são escorregadias, mas você vai subir. Vai subindo como pode, enfrentando as dificuldades. E quanto mais você sobe, mais difícil fica. Começa a vir a sensação de que você pode cair a qualquer momento, porque não tem muito onde se segurar, a montanha é bastante instável e ela é muito reta. Mas você continua subindo. E tem uma sensação agora de que você já conhece um pouco essa montanha. Que as dificuldades, elas não são mais um grande desafio porque elas são familiares. Você continua subindo com mais leveza, enfrentando as dificuldades com mais segurança. Até que você chega no meio da montanha e você encontra um grande desafio. É um buraco, uma caverna. No meio da montanha existe esse grande buraco. É muito escuro. E você não pode passar através desse buraco. Você não pode dar a volta por ele. Você tem que entrar nesse buraco. Você não tem nenhuma luz, não dá para ver nada que tem aí dentro. Mas o único jeito de continuar é entrando no buraco, entrando nessa caverna. E você entra. Lembre que existe um sol dentro de você. E você entra. A princípio você não enxerga nada, nem sabe por onde está pisando. E tem muita insegurança no seu caminhar. Mas você começa a perceber que essa caverna ela vai se estreitando. Você começa a sentir as paredes da caverna tocando em você, em algumas partes. Você segue em frente. E agora você vai encontrar um pequeno ponto de luz na sua frente. Um pequeno ponto de luz. Você vai sentir esse chamado, a atração mais forte para se aproximar desse ponto de luz. E agora você vê que é uma chama que queima dentro de um recipiente como se fosse um cálice com óleo. E ele está sobre uma caixinha preta, de madeira escura, uma caixinha preta. Você se aproxima, pega essa lamparina, coloca ao lado, e você sabe que o que você busca está nessa caixa. Pegue a caixa.
Abra. É como um baúzinho preto. Abra ele. E cuidadosamente, com a luz que vem da lamparina, você vai enxergar aí dentro 3 elementos que podem estar em forma de objetos, que podem estar em forma de palavras escritas em papéis, que podem estar em forma de sons que você ouve, que ressoa no seu ouvido, ou pode simplesmente estar em forma de sentimento. Por um instante, com a luz dessa lamparina, acolha esses objetos, deixe eles próximos a você, traga eles consigo de alguma forma, feche novamente a caixa, agora vazia, coloque no mesmo lugar, pegue de volta a lamparina, que vai te seguir de guia, vai te servir de guia para você voltar para a entrada da caverna. À medida que você vem iluminando por onde você passou, você pode observar nas paredes dessa caverna que tem situações da sua vida. Você pode assistir enquanto você anda várias situações da sua vida dentro dessa caverna escura. E você vai iluminando tudo com essa lamparina. Vai colocando luz em todas essas situações. E à medida que você coloca a luz, a caverna vai ficando mais clara. À medida que você ilumina essas situações com a lamparina, a caverna vai se tornando mais clara. E você agora está fora da caverna. Você devolve a lamparina, coloca ela lá dentro da caverna, toda iluminada agora. Não mais escura, iluminada com a luz que você trouxe através dessa lamparina. E você vai olhar agora toda a subida que você fez e vai sentir que precisa voltar. E começa novamente seu caminho de volta e percebe que o monte já não é mais o mesmo. Agora você tem vegetação, agora você tem umidade nos seus pés, você tem onde pisar, e seu coração está cheio de alegria, porque você conseguiu transformar uma realidade apenas por tocá-la. E essa é uma grande bênção. Ao chegar de novo no pé da montanha, você percebe que o sol está brilhando agora. Que há muita luz, muita claridade, muito verde. Você sente toda uma energia de vida que brota nesse lugar a partir desse momento. Agradeça por essa experiência, agradeça por a sua determinação de subir, de não desistir.
Respire fundo, 3 vezes. E pode abrir os olhos.